teoria das janelas quebradas. Como é que ela funciona e o que é essa teoria? Pois é, ela que inspirou um trabalho desenvolvido em Nova York sobre a tolerância zero, né? Que o metrô de Nova York, por exemplo, ele era um metrô que era praticamente impraticável, até os turistas evitavam. Sim. Porque era perigoso, muita mendicância, as pessoas pulavam catraca, não se fazia nada, essa coisa toda. Então, o prefeito Giuliani, né? Ele ficou sabendo dessa teoria e resolveu colocá-la em prática. A teoria funciona, ela diz o seguinte, é um trabalho comportamental. 2 carros da mesmo modelo, mesmo ano, mesma cor, iguaizinhos, foram colocados, um no leste dos Estados Unidos, ali no Bronx, em Nova York, considerado um bairro pobre, de periferia, perigoso, e outra lá na Califórnia, em Palo Alto, Elite, bairro chique, tá lá. Bom, pensavam assim, o que vai acontecer? Então lá no bairro pobre vão depredar. E foi o que aconteceu, em 2 dias, o carro já estava no 3º dia até sem motor, lá no Bronx. Como esperado. Como esperado. E lá em Palo Alto, intacto. E já estavam para dar por encerrado, até que o pesquisador falou, não é só isso que eu quero, não. Foi ali com uma barrinha de ferro e quebrou uma janela do carro lá em Palo Alto. Em 2 dias o processo se instalou e começou a mesma coisa com as pessoas de Palo Alto. De lá. Não é gente de fora, não. Tipo assim, já que está com vidro quebrado, eu vou aproveitar. Isso. Então a gente utiliza isso nas escolas também, quando a gente fala para diretoras assim, quando quebrar um vidro, conserta logo. Vamos manter a organização, porque essas influências do ambiente, elas também pesam no comportamento das pessoas. Se você chega e um banheiro está sujo, com papel no chão, a tendência é julgar também. Isso tudo modela as pessoas. O ser humano ele é muito modelável. Por isso que a educação ela é muito baseada nas influências que se recebe. Quando a gente fala educação, um ser humano ele é educado a vida inteira. Claro que muito intensamente na infância, na adolescência, é o barro molinho, né, moldável. Por isso que é interessante, Júlia, né, quando dá esse exemplo, você é um modelo, inspira outras pessoas, né, para poder seguir, para fazer. Que a gente chama de modelos do bem, né? São os chamados heróis, né? Um ídolo também seria isso. Só que hoje está tão deturpado isso, né? De repente virou ídolo qualquer pessoa que aparece na televisão, só o goleiro Bruno. O goleiro virou só porque é celebridade ou coisas parecidas. Então essas modelagens são importantes. Então essa teoria da janela quebrada, ela vem só reforçar como que o ser humano ele é susceptível às influências do meio, né? Da organização, do comportamento das pessoas. Por exemplo, se você vê pessoas fazendo um gesto de delicadeza com o outro, e tem um que não é muito afeto a fazer isso, ele tem uma tendência a fazer também. Né? E o contrário, se você vê gente assim que chega assim e maltrata, sem educação, um outro que é mais influenciável tende a fazer, porque parece que ele quer ser, ele prefere ser errado com a maioria do que certo sozinho. Do que ser diferente. Do que ser diferente. Né? Principalmente quando esse processo da individuação dele está ainda muito fraco. Que loucura, Ele precisa demais se identificar com a maioria. Entendi. Você vê as torcidas de futebol, como é que funciona nesse sentido. Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Né? A pessoa, por exemplo, andar de ônibus, ela anda de ônibus normalzinho até sábado. Mas no domingo, quando ele vai para o estádio de futebol, parece que agora já é permitido fazer um tanto, porque agora... baixa alguma coisa ali. Vandalizar agora é o normal, é o esperado, porque é guerreiro, essas coisas todas. Então, essas influências, assim, elas precisam ser bem controladas. Né? Por isso que, inclusive, existe até uma ciência que surgiu, que é o positivismo. Ele, quando nasceu lá no século XIX, como o início da sociologia mesmo, era para ter uma espécie de um controle das massas, porque sabe-se que tem essas influências mesmo.